Eu acho que a gente pode potencializar tanto do que só levantar o volume. É muito mais do que levantar volume. E se dá uma microfonia, alguma coisa, Sim. qual a reação que deve ser de um pregador? Ou quem tá lá atrás e que recebe a crítica, como minimizar essa questão? Hoje ele tá fazendo pegadinha comigo aqui. Todo mundo olha pra mim que tá lá no som, não tem como, né? O vídeo não entrou. O cara do som tá sozinho, mas o cara do vídeo não soltou lá, não é nossa culpa, é outra pessoa. Cara, é mais fácil negociar com o homem-bomba do que com o técnico de som, né? Não adianta você ter um lugar incrível com gente brigando, com gente que não fala um com o outro, não flui. Não adianta você ter. A essência continua sendo Cristo e sua igreja e a adoração sincera do coração. É isso. Pessoal, que bom que você está conosco mais uma vez. Temos a chance de ter mais um podcast aqui da comunidade cristã presbiteriana em Danbury. E eu sou o pastor Darcy, é uma alegria ter você aqui e continue nos seguindo. E hoje temos uma personalidade aqui conosco, um grande amigo. Ele tem vindo à nossa igreja já várias vezes, Seta. Rogério Seta. Trabalha lá em São Paulo, mas conhece muito do nosso ambiente de imigrantes. E muitos dos nossos ouvintes são imigrantes, igreja de imigrantes, pessoas que moram aqui, e vai ser uma boa conexão, creio eu, entre a sua experiência e o que você teve. O Seta trabalha com música, ele é engenheiro de som, e ele tem vasta experiência. Antes, para quem não conhece ainda, eu acho que seria uma coisa boa você falar uma introdução de como foi o seu começo de música e uma parte interessante, uma experiência espiritual que ele teve, muito marcante. E que Sim. marca até hoje. Ele era jovenzinho, Sim. continua sendo menino, mas ele era mais jovem. Seta, fala para nós um pouco de você, para o nosso público saber. Tudo bem, pessoal. Prazer, pastor. Obrigado por essa oportunidade. É sempre muito bom estar aqui com vocês e participar. Como eu disse, eu vim com o Baruch para cá, para a gente ter um tempo, uma experiência de louvor e adoração, e fiz amigos. Então, é um prazer estar aqui com você. Cara, eu tô no som há 33 anos. Okay. Comecei com os meus 18 para 19 anos. Trabalhar com uma casa de eventos em São Paulo. Eu sou casado com a Jussara. A Jussara, estamos juntos nesse tempo que eu tenho de experiência. Nós estamos casados há 32 anos. 3 filhas, netos. Então, a minha esposa já tinha filhos do seu primeiro casamento. E nós ficamos juntos, então são minhas filhas do coração, meus netos do coração. E com essa loucura da vida, não era convertido ainda, eu fui trabalhar com música, trabalhar com um show. Nesse tempo que eu comecei a trabalhar com shows e música no mundo profissional, eu sentia uma angústia muito grande no meu coração. Sentia que tinha algo que me atraía para perto de Deus e eu não sabia como chegar até Ele. Em um determinado tempo, num desses encontros de família, o sobrinho da minha esposa, Newton Nunes, ele apareceu com sua família nesse encontro. Então ele estava com seus filhos, a gente estava na praia, um encontro de verão. E aí eu via que ele chamava os filhos, ele explicava a Bíblia para os filhos, tinha uma aulinha ali com eles. Eu falei, caramba, que interessante, que legal, esse cara é diferente. Aí fomos para o almoço, ele foi orar por nós. Não era um ambiente que era comum para mim. E aí eu falei, caramba, que legal esse tempo de gratidão pela casa, pela família, não só pelo alimento ali rápido. E eu falei, cara, que legal isso. Então, a pessoa dele, ele não me falou de Jesus, ele não falou para mim que eu tinha que me converter, mas a ação dele me levou para esse caminho. E eu falei, cara, esse cara é diferente. Aí voltamos para casa, para o meu dia a dia, eu fui para o show, fui trabalhar, e lá eu falei, nossa, que ambiente angustiante para mim, eu não estava me sentindo bem. Aí fui para casa, falei com a minha esposa, show, né? Cheguei tarde. Meia-noite, eu falei, eu preciso ir lá na casa do Newton, eu preciso que ele me ouça. E aí a minha esposa falou, é muito tarde. Eu falei, não é tarde. Aí fui lá, bati na casa dele,
E aí ele me atendeu, o que aconteceu? Tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, eu só queria saber se você pode me ouvir, eu queria falar com você. Ele falou, lógico, faz favor, entra aqui. Aí sentamos na cozinha da casa dele, lembra a cena perfeita. Sim. Na cozinha da casa dele, e ele foi fazer um café, e como você tá? Tudo bem? Aí eu comecei a falar um pouco para ele das minhas angústias, e ele colocou a mão em mim assim, falando, Jesus tá com você? Pastor do céu. Eu Marcou. caí, me arrepio até hoje, me emociono até hoje, porque eu chorei muito, 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 eu tive um encontro com Jesus ali, eu me coloquei de joelhos, e eu chorava muito, 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 muito. Mas ao mesmo tempo, uma sensação de paz. Incrível, incrível, incrível. Foi um momento da minha conversão, eu aceitei Jesus na cozinha da casa dele. Naquela noite mesmo. Naquela noite mesmo. Eu fui lá para resolver um problema. Porque estava difícil, mas eu não sabia os caminhos, mas eu sentia que eu precisava procurar Deus. E ali, aquela noite foi uma decisão. Uau. Foi. Mudou minha vida, mudou minha história, mudou meu casamento, mudou minhas finanças. É lógico que a gente tem altos e baixos, tudo bem, mas a confiança em Jesus foi ali. E primeiro da minha família, ninguém na minha família que teve um encontro com Cristo, que seguiu o caminho. Uhum. Mudou a história, até a forma com que eu via meu lado profissional, como eu estava trabalhando, mudou. Uau, e você já estava então na área musical, você já estava trabalhando com isso e trabalhava na linguagem que muitos de nós, o pessoal que vai à igreja e tudo mais, fala o mundo secular e não, que a diferença, mas qual a sua experiência lá então? E daí a gente faz o loop para nós, porque hoje eu vejo que você trabalha numa igreja, faz anos e tudo mais, isso. Mas como é que foi essa transição do quem você trabalhava, como é que era a sua vida? Eu comecei a trabalhar nessa casa de show, era uma casa muito famosa em São Paulo, ficava ali em Pinheiros, chamava Aeroanta, era o nome, mas ela era todo dia tinha show. E ali eu fiquei durante uns 6, 7 meses, foi uma banda tocar lá, que ele falou, cara, eu preciso levar você para trabalhar comigo, eu gostei de você aqui, você é muito educado, eu queria que você fizesse uma proposta de trabalho. Ele me fez uma proposta para eu sair da noite e trabalhar num estúdio de ensaio muito grande em São Paulo e famoso, chamava Rock Memory. Eu falei, cara, eu topo, que eu vou sair da noite. Pô, eu ficava até 5 da manhã para pegar ônibus para ir para casa, e aquela bagunça da noite, eu fui trabalhar no estúdio. Quando eu comecei no estúdio, no primeiro dia, tocou a campainha, era a Fafá de Belém. Uau! Meu primeiro trabalho com artista grande, depois de pouco tempo na música, já foi trabalhar com a Fafá de Belém. Dali, naquele estúdio, eu tive a oportunidade de trabalhar com Fábio Júnior, Tim Maia, Daniela Mercury, Zezé de Camargo e Luciano, Leila Pinheiro, Capital Inicial, Angra, do rock ao samba, ao sertanejo, eu tive a oportunidade de experimentar todo trabalhar, e eles gostavam muito de mim. Então a Fafá de Belém me chamava de sobrinho, o Tim Maia fez eu ficar do lado dele com a banda Vitória Régia, que era algo... Eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, eu tô com o Sérgio Reis aqui na minha frente. Daí ela falava, não acredito, filho, que você tá com o Sérgio Reis. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar com grandes artistas. Quando eu me converti, eu continuei trabalhando com eles, mas a igreja me descobriu. Esse menino trabalha com som e pode ajudar a gente. Então eu estava numa igreja em São José dos Campos, que era a PIB, a primeira igreja batista lá em São José dos Campos. E aí eu comecei a servir no ministério com eles, comecei a ajudá-los lá. A identificar garotos, treiná-los e ajudá-los no som. Então eu fui cada vez mais mergulhando na igreja. No mundo da igreja. E cada vez mais eles falavam, vem pra cá, que a gente vai trazer você, a gente vai conseguir uma ajuda de custo para que você fique dedicado aqui com a gente. Então eu saí dessa transição dos artistas, show, e mergulhei na igreja,
E aí eu fui saindo, foi lenta essa mudança, essa transição, e hoje eu já só igreja. Então eu tô há 15 anos na IBAB, Igreja Batista de Água Branca em São Paulo, mas eu fiquei acho que uns 6 ou 7 anos nessa igreja na PIB de São José dos Campos. E eu lembro da PIB de São José dos Campos antes de ser essa grande igreja que é hoje. Hoje é a então, igreja da cidade, eu estava na transição. Você estava na transição, então você trabalhou na igreja que é menor, de porte menor, para a igreja... Para a igreja grande. Eu sonhei aquele projeto, hoje eles estão com um auditório para 10 mil pessoas, 8 mil pessoas. Então aquele projeto, como faz o som aqui e tal, eu sonhei aquilo lá, eu fui até lá, bem nessa transição de uma igreja menor para uma igreja muito grande. E depois eu fui para a IBAB. Ok, sensacional. A boa parte do nosso pessoal, da nossa audiência, está aqui nos Estados Unidos. Então são imigrantes, trabalham. Legal. E considerando que você teve essa experiência, do jeito que você falou, de uma igreja pequena, de menor porte, que ficou uma igreja grande, e agora eu estou trabalhando numa igreja grande, e conhecendo as nossas igrejas aqui, algumas são muito grandes, outras são tamanho médio. Você sabe que, estatisticamente falando, 75% das igrejas na América tem uma média de 75 pessoas. Sim. Em todas as línguas, não é só em português. Sim. Então, as igrejas são menores. Mas como que você... O que você falaria? Já vou entrando na parte prática aqui. O que você falaria para essa audiência nossa, gente que está interessada na música, que gosta da parte do som? Dá uma dica para nós aí para saber, ei, o caminho é esse, olha o que aconteceu comigo. Fala alguma coisa. Olha, isso é muito interessante o senhor falar sobre isso, porque eu tive o privilégio de pessoas estarem olhando para mim. Como eu posso dizer? Tive o privilégio de trazer pessoas para servir no ministério e que elas acabaram encontrando uma profissão. Então, por exemplo, eu tenho vários garotos que começaram comigo que hoje trabalham na ESPN, hoje eles cuidam de uma igreja grande como técnico de som. A igreja é esse berço, onde você aprende coisas ali para servindo e isso acaba virando a sua profissão. Então, vem com o coração com vontade de servir. Tendo esse coração, a gente vai ensinar os caminhos, seja do som, seja na luz, seja no multimídia, seja na música, tocando, mas eu acho que é um berço tão incrível a igreja que te dá caminhos para que isso acabe virando o sustento da sua casa, da sua família. Então eu tenho muitos exemplos. O Mikael foi um garoto que começou comigo com 13 anos de idade, ele começou no som, ele se formou em rádio e TV, e hoje ele é o melhor técnico de som da ESPN Brasil. Uau! Isso é muito legal. Tenho o Felipe, eu tenho o Lucas, que está aqui nos Estados Unidos, cuida de uma igreja muito grande também, me olhou, falou, cara, é isso que eu quero para minha vida, eu vou aprender a trabalhar com isso. Então, isso é muito legal. Então, venha com o coração a fim de aprender, para servir, e que vai dar certo a gente colocar você no caminho de ajudar, porque trabalhar no som é muito legal. A gente poder ter... Eu não sou músico, tá? Eu não sei tocar nenhum instrumento. Mas eu amplifico tudo que tá no palco pro coração das pessoas. Essa foi... Gostei. Muito interessante mesmo. Nós estamos precisando. E é uma área extremamente importante. Você fica sempre no pano de fundo lá, ninguém vê, mas precisa fazer algo bonito mesmo e tá na sua mão. Sim. O controle do que tá acontecendo. E tem que estar agradável, pra senão a pessoa sai de lá, né? Então eu acho que o dom que Deus deu pra gente... abraça as pessoas quando você amplifica bonito o que está vindo do palco. Vai ser na linha. Como é que você vê isso, então, esse tipo de ministério e atuação como uma expressão de um culto a Deus, estando lá no fundo? Como é que é isso? Nossa, pastor, é incrível eu poder adorar a Deus com o dom que Ele me deu. Quando a gente amplifica isso que vem do palco, então os músicos, eles passaram dias ensaiando, tirando as músicas, isso já tem um ambiente de adoração, né? Eles já estão sendo ministrados. Quando nós fomos convidados a vir para o ensaio e preparar a celebração, eu creio também que já estamos sendo ministrados. Eu acho que a gente pode potencializar tanto do que só levantar o volume. É muito mais do que levantar volume. É uma expressão de adoração muito grande. Quando a gente está focado e a gente consegue ser ministrado, ser tocado pela música, eu acho que a gente potencializa muito mais o nosso auditório, sabe? Então, quando eu fiz o meu trabalho, eu fui buscar informações,
eu entendi o que a música queria trazer do ensaio, e eu trabalho isso para vir para a igreja, e eu consigo que isso me atinja, e eu choro junto, eu me prostro junto, isso é uma potência. É uma potência. Se permitir adorar junto. Os tempos mudaram. Pregadores do passado não tinham som, não tinha microfone, tinham que fazer exercícios para o pulmão, jogar a voz e tudo mais. E alguns hoje ficam pensando que a igreja talvez, uma manifestação da igreja está muito técnica, está muito preocupada com luz e som e cor e tudo mais, coisas bonitas. Sim. Ao mesmo tempo, alguns falam, mas precisa de tudo isso. Qual que é o balanço, na sua experiência? Já que você já viu uma igreja que tem de tudo que você pode imaginar, que é o sonho de muito músico. Sim. Ao mesmo tempo, uma igreja que talvez não tenha esse acesso todo. Qual a importância do mesmo jeito? Fala pra mim, compara pra gente poder saber. Essa pergunta é essa pergunta de $1 milhão. De $1 milhão, Pastor, eu acho que é sempre a gente ter um sonho. A gente precisa ter um sonho. Onde a gente quer chegar? E o que nós temos aqui? É a criatividade. É usar a criatividade. Então, se nós temos... Vou te dar um exemplo do microfone. Já que naquela época não usavam microfone, eles tinham que ter uma força, né, para poder colocar a voz mais forte possível. Hoje nós temos microfones incríveis para a gente poder amplificar a sua voz para todo mundo. Se eu te der um microfone bastão e o senhor tiver com a Bíblia, se ele não tiver num púlpito, fica complicado essa troca. Se eu te der um headset e você fica com as mãos livres, a expressão corporal, a forma com que você vê a Bíblia, com que você explica, é muito melhor. Então é uma ferramenta muito importante a gente ter. Se não tiver, tudo bem, a gente consegue amplificar. Inclusive hoje a gente precisa que, se você é imigrante, você está fora da sua cidade, você quer ouvir a sua igreja do coração, é internet. Tem que ter um microfone, entende? Então, se a gente consegue oferecer melhores condições para esse imigrante que está longe de casa se sentir abraçado pela igreja dele, é muito melhor. Então, como entra a técnica aí para a gente ter isso? Se eu tiver microfones de ambiência, essa ambiência da igreja cantando, da igreja falando, isso vai para a casa do cara e ele fala, uau, eu me sinto no culto, eu faço parte dessa igreja. Se não tem o microfone de ambiência, tudo bem, ele vai ouvir, mas não vai abraçá-lo. A experiência só vai receber a informação. Mas se ele sentir que a igreja está cantando junto, as pessoas, aquele murmurinho da igreja, vai abençoá-la ainda mais. Então, são criatividade, pouco dinheiro, não precisa ser um microfone específico, caro, qualquer microfone, a gente consegue trazer essa ambiência para quem está em casa. Então, dá para ter criatividade, tem um sonho para a gente buscar e fazer as coisas mais bonitas? É isso, dá para ter. Então, a gente consegue com tecnologia ou sem tecnologia, o que a gente tem ali na mão, fazer o nosso melhor para que quem está entrando na igreja, seja física ou que está em casa recebendo pela internet, receba o nosso melhor, para que elas se sintam abraçadas. É assim que eu vejo. Não, esse é o caminho mesmo. Agora, muitas igrejas conseguiram crescer um pouco e têm um orçamento para ajudar, ou uma ajuda, ou às vezes, dependendo do tamanho da igreja, uma profissão mesmo. Você está trabalhando aqui, tem tantas outras coisas para se fazer. Como tem sido a sua experiência que, mesmo tendo essa possibilidade de alguns poderem receber, porque tem uma administração maior de tempo e de pessoas, os voluntários, como é que você trata voluntários na sua igreja e como que um voluntário que está nos ouvindo hoje deveria se sentir, se preparar para fazer o seu melhor, sabendo que talvez não tenha naquela fase da vida dele uma ajuda de custo. Sim. Mas como é que você tem trabalhado com eles? É um cuidado de pastoreio mesmo. Lá os meus voluntários, eu tenho eles não são só meus voluntários, eu vou na casa deles, eu convido eles para vir na minha casa, eu faço um cuidado meio que pastoral com eles, eu ofereço treinamento para eles a cada 15 dias, Isso é muito interessante, eles podem tirar dúvidas. Como lá eu tenho
a minha igreja é grande, né? Mas isso pode se aplicar para uma igreja pequena. Então, eu tenho alguns ambientes separados. Eu tenho o ambiente dos jovens e o ambiente do auditório principal. Eu vou treinar eles lá nos jovens com o equipamento que tem lá para eles darem o melhor com aquela circunstância. Com aquele equipamento. E se eles quiserem se aprofundar, eu consigo apresentar para eles um material para eles estudarem, para eles buscarem informação. Hoje, com a internet, nós temos muita informação. Então, o meio que eu vejo lá é treinamento, é o cuidado, é um cuidado de saber como está a casa dele, além de ser um cuidado dos equipamentos, né, do que ele está servindo na igreja, e isso tem trazido pessoas para perto. Eu, inclusive, sou chamado para ser padrinho de casamento de alguns deles, porque a gente fica realmente mais próximo. Então, eu acho que é isso. É uma forma de motivar, de trazer ele para perto, ele se dedica a aprender. É isso, é o coração, e a forma que a gente trabalha é de estar perto. Uma coisa que eu faço também é, se ele vem todo domingo, eu falo, vai ouvir, senta lá, receba a mensagem no seu coração, com a sua casa, com a sua família, não precisa estar aqui o tempo todo. Então, quando você vier, a gente tá tudo certo, vai servir, mas eu queria que você tivesse um tempo para você, para cuidar de você. Então, essa forma tem trazido pessoas para perto da gente. Ótimo. Pensando nisso em voluntários e gente, e essa experiência de América que você tem tido, vindo nos visitar e visto igrejas distintas, quais seriam algumas das características ou oportunidades que nós, como igreja de imigrantes, temos, que você poderia destacar? Porque às vezes a gente fica reclamando, nós não temos isso, não temos aquilo, mas o que nós temos? O que você fala? Há oportunidades de ter acesso à tecnologia, né? Com preços mais acessíveis. Então, igrejas pequenas têm equipamentos aqui que nós lá no Brasil, igrejas pequenas, não têm acesso, por conta de valores mesmo. E de tecnologia também. Então, o que eu vi aqui é que tem possibilidade, a custo baixo, de ter tecnologia a seu favor. Seja na qualidade dos microfones, dos speakers, na qualidade da mesa de som. Hoje em dia nem precisa de mesa de som, né? Hoje em dia, com computador, tem um iPad e você já faz o som, né? Então, eu acho que o acesso à tecnologia é uma grande virtude. É uma grande virtude. É uma grande virtude. Às vezes, a gente vê que quem trabalha na hora do som e tudo mais, fica tão ligado na importância disso. Sim. Que é o que talvez você já respondeu até. Dá tempo para você estar no culto, cultuando o Senhor. Então, quem está sempre atrás, qual é o desafio que a pessoa tem de imaginar aquilo só como um trabalho e não... É possível, em outras palavras, não sei se ajuda a pergunta, mas se você está trabalhando e você sabe que é cultuar, mas ao mesmo tempo você está preocupado com o que está acontecendo. Como é que você fala para o pessoal o que melhor fazer para ter uma vida saudável diante de Deus e trabalhando e querendo melhor? É possível, eu, graças a Deus, eu consigo ser ministrado lá no meu trabalho, né, servindo ali atrás na mesa de som. Mas eu acho que isso é possível quando eu me antecipo de qualquer erro. Ou me antecipo deixando tudo preparado para que nada de errado aconteça. Para que ninguém tropece em mim no som, mas que seja na cruz e não em mim, entendeu? Então eu vou fazer check de todas o meu sistema, as baterias do microfone para não falhar, os cabos estão passando em lugar certo. Não é só passar o cabo, jogar o cabo, não, ele tem que estar passando num lugar bonito, a estética também. Então eu me preparo muito antes para que na hora eu fique tranquilo para poder fazer o som e receber. Eu acho que é isso. Se antecipar e testar todas as coisas para que nada dê errado. Eu acho que é um caminho. E quando dá errado? Como que você recomenda? De vez em quando, pessoal, quem me conhece sabe que eu sou pastor, eu estou na frente. E se dá uma microfonia, alguma coisa, qual a reação que deve ser de um pregador? Ou quem está lá atrás?
e que recebe a crítica. Às vezes alguns de nós somos muito radicais. Você fala assim, o que está acontecendo aqui? Isso. E como que você recebe isso? E como minimizar essa questão? Hoje ele tá fazendo pegadinha comigo aqui. Respira fundo, respira fundo. Até a nossa situação causa isso, porque todos estão te olhando, e eu tô de costa. Então, aconteceu alguma coisa, acabou a luz. Todo mundo olha pra mim que tá lá no som, não tem como, né? O vídeo não entrou. O cara do som tá sozinho, mas o cara do vídeo não soltou lá, não é nossa culpa, é outra pessoa. Mas acontece, a gente tem que respirar fundo e não tem o que fazer. Porque eu entendo que o pregador, ele tá focado, ele tá querendo fazer uma entrega, ele estudou para aquilo, então ele tá focado. E qualquer barulho pode fazer com que ele perca o raciocínio, eu entendo isso. Por isso que eu me antecipo de tudo. Então, o microfone do pastor, eu passo ele comigo. Alô, testo tudo, ando onde ele andaria para ver se não vai fugir. Porque às vezes não é um problema só de microfonia, né? Às vezes é o equipamento, ele cancela a frequência e corta. Até isso eu seguro a antena, eu guardo a antena. Eu tento me antecipar ao máximo para que isso não aconteça. Mas acontece. Ligou na tomada, nós estamos sujeitos a dar errado. E também a gente. Não é todo dia que a gente está incrível, deu certo. Às vezes, por algum motivo, a gente dá uma microfonia, percebe alguma coisa. E é mais lento para resolver o problema. Mas não adianta, tem que respirar fundo. Senhor, obrigado. E manifestar os frutos do Espírito, numa paciência, numa paz, numa... Às vezes você tira o seu melhor, alguém chega lá e fala assim, ô DJ, tá alto, hein? Aí você fala, DJ, não sou eu e tá muito alto, o que eu vou fazer? Fala, ok, obrigado por ter passado aqui, me informado, vamos trabalhar para melhorar isso. Respira e vai embora, não tem o que fazer. Nessa parte de servir e mexer com pessoas, é sempre um grande desafio. Sim. Fala para mim, nesse seu desenvolvimento espiritual, você se converteu então na casa dos 20 e poucos anos. E como que a graça de Deus tem trabalhado na sua vida nesse tempo e atuando? Fala para mim um pouco de como que Bastante. Rogério começou no Velho Testamento, era a seta do inimigo, não era a seta, meu sobrenome é seta. E foi mudando, eu fui aprendendo, porque quando eu comecei, há bastante tempo atrás, tinha um estereótipo, ou tinha um caminho que quem era bruto, quem era agressivo, ele era o cara. Lembra Roberto Justus? Tinha aquele programa que ele humilhava a pessoa. Ele falava, você não sabe nada. Ele acabava com a pessoa ali. E as pessoas falavam, nossa, ele é incrível. Ele é muito inteligente. Ele humilhou o cara. Isso não é legal. Mas quando eu comecei, as pessoas eram brutas. Principalmente no meio secular. Não se ensinava a ser técnico de som. Eu não tive curso. Eu tive que aprender carregando caixa. E os caras com quem eu aprendi falavam o seguinte, faz cara feia, fica olhando bravo que ninguém vai te pedir nada. Então a gente ia pro show armado pra briga, sabe? Então, por isso que eu te falei aquela hora, é mais fácil negociar com o homem-bomba do que com o técnico de som, né? A diferença entre o técnico de som e o homem-bomba é que com o homem-bomba você negocia, né? Era a fala. Mas isso, Deus foi me trazendo uma experiência e graças a Deus eu fui aprendendo com isso, que não é isso. A nossa profissão tinha realmente uma mancha dizendo, não, o cara do som, cara, não adianta você falar com ele que ele vai ser grosso, ele vai ser agressivo, ele não vai fazer o que você está pedindo. Isso tinha muito, pastor, e a minha luta é para que isso acabe. Acabe. Nós somos gentis, somos educados, a gente vai planejar junto com você o palco, nós vamos te entregar um mapa de palco que vai te atender, tanto a banda como o pregador, quem tiver. Então, é difícil, eu fui aprendendo com os meus erros, realmente, as pessoas falam mais que eu era mais grosso do que eu realmente era, não é possível isso. Mas era ruim, porque a minha escola era assim, a minha escola era para bate primeiro e depois você vê o que eles precisam. E aí a igreja,
os meus relacionamentos com as pessoas, com os músicos, isso foi mudando muito. Então eu acho que hoje eu tenho muita facilidade de diálogo e de compreensão e de trabalhar em equipe do que eu era antes. Então Deus foi me ensinando isso. Nessa área da produção em si, existem cada igreja de uma forma e algumas algo bem preparado mesmo, profissional, Sim. Por assim dizer, e alguns criticam isso, dizendo que a igreja virou um show. Sim. Eu sei que você não vai falar que é isso. Sim. Ao mesmo tempo, existem algumas nossas igrejas que, achando que a graça divina pode receber qualquer coisa e não o nosso melhor, o melhor que a gente pode no contexto que a gente vive. Sim, sim. Como você tem visto isso, esse ato de celebração na parte técnica e na apresentação e fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem na mão? Como é que é isso? Como é que seria, ampliando a pergunta, você pode pensar depois? Relacionamento, a liderança, o pastor com os membros, ou o pessoal do som com o pastor, com a liderança. Como fazer um serviço de adoração, desde o ensaio até a preparação? Como é que você tem experimentado isso? O que você fala para o nosso povo? Graças a Deus a gente tem experimentado isso de uma forma bem leve e bem bacana lá na IBAB, onde eu trabalho hoje. A Marcena é a nossa líder de adoração lá, junto com o Pedro, o esposo dela, que é o diretor musical. E esse blend, né, tem sido bem leve, assim. Então eles sonham, por exemplo, nós estamos sonhando a Páscoa. Isso vem para a mesa com a gente e eles apresentam um sonho. E nós técnicos dizemos, digo para eles, isso é possível. Isso daqui é possível se você alugar bastante equipamento. E isso daqui é possível com o que nós temos. Aí volta para eles e a gente fala, então tá bom. Então eu vou... É como se eu abro mão disso, mas eu não vou abrir mão disso. Então a gente precisa contratar... Por exemplo, a gente quer fazer um evento bem bonito com coro, orquestra e teatro. Nós vamos ter uma interação teatral. Como eu sempre estou transmitindo, gravando, eu já parto de um patamar. Tem que ter microfone, é impossível não ter microfone. Precisamos alugar microfone do teatro, os headsets, para que isso aconteça. Nós não temos. Nós temos pouca interação teatral lá, é muito música. Então eu digo a eles, temos que alugar os microfones. Não, tá dentro do nosso sonho, é possível pagar, então a gente vai fazer isso. Então aí a gente vai para os ensaios com o teatro e eu vou alugar isso para trazer para eles. Então eles têm um sonho, vem comigo, eu faço para eles o que eu posso atender eles. A gente funciona como uma house de comunicação. Então, eu quero isso, vem para a house. A house fala, cara, não consigo te entregar isso. Então, a gente consegue fazer essa interação e agir da melhor forma possível com o que nós temos ou uma locação para poder chegar no nosso melhor. Isso acontece. É difícil eu falar para você que quanto mais tecnológico, mais profissional, isso está virando profissional, não é mais igrejas. Eu não acho isso. Eu acho que se a gente pode entregar nosso melhor e a gente consegue pôr uma luz bonita, consegue ter um som bom, o músico consegue entregar o melhor dele com uma boa qualidade, o pastor vai subir tranquilo, sem se preocupar que o microfone dele vai falhar ou que vão ter interferências. A gente tenta entregar o melhor para que quem está lá se apaixone por Jesus. Entende? Então, Agora, dá para fazer 100? Dá para fazer 100. Porque é o coração, não é os equipamentos. Não adianta você ter um lugar incrível com gente brigando, com gente que não fala um com o outro. Não flui. Não adianta você ter. A essência continua sendo Cristo e sua igreja e a adoração sincera do coração. É isso. É a única forma que a gente amplifica isso, com luz ou sem luz. Com luz ou sem luz. É o coração. Então eu acredito muito num louvor só voz e violão, mas que o cara tá entregue e as pessoas estão ali, do que ter uma banda completa, tudo. Então é o coração, é Cristo, é Jesus. E se tem isso, agregado a uma boa luz, a um bom som, a uma boa transmissão, eu acho que a gente abençoa e consegue
ajudar aquelas pessoas a entrarem nesse ambiente de adoração. E acredito que ali tudo pode acontecer, né? Cura, libertação. Tá aí, o Espírito Santo. Não, e é o caminho. E eu, lembrando do que você falou de como foi seu processo de conversão, sabendo que você é um cara que já estava na música, no som e tudo mais, e explicando como é que foi dentro de uma cozinha. Dentro de uma cozinha. Sem música, sem som ambiente. Isso. Meia-noite. Meia-noite, então não tinha efeito sonoro, não tinha nada, só o toque e, no ombro e falou, Jesus te ama. Fala nessa linha para nossa audiência, a centralidade de Cristo e exalta a pessoa do rei e de tudo que a gente fizer em palavra ou em ação, fazer em nome de Jesus para a glória dele, mas fala o seu testemunho nessa parte, porque acho que nós precisamos de encorajamento. Muitas das nossas igrejas são pequenas, muita gente está sonhando, muitos só tem o violãozinho mesmo, e às vezes não tem o violão. Então, a centralidade de Cristo muda que tocou tudo. Alguém que mexe com música, mesmo sem música. Mesmo sem música. Muda tudo. Eu acho que ali, em especial na minha conversão, o que eu pude ver na figura desse homem, que é o Newton, que é meu amigo até hoje, viva o evangelho. Se precisar, fale. Ele vivia o evangelho. Eu vi nele uma paz, uma segurança de alguém que estava vivendo ali com a sua família. Eu não vi ele em outra situação. Deus me trouxe aquele momento ali. E é isso, viva o evangelho, respire Jesus, mire em Jesus. Você não precisa de tecnologia, de tudo. Essas coisas vão vir, sabe? Se as coisas forem crescendo, se elas forem caminhando. Mas o centro é Jesus. Orem a Cristo, se entregue a Jesus. Esse é o melhor caminho. Eu acho que ali é uma potência tão grande aonde você está sozinho sem se sentir sozinho. Uhum. É esse abraço. E o que eu acho legal muitas vezes, a gente está sendo visto sem saber, né? As pessoas estão olhando para nós, estão se inspirando em nós, sem que a gente saiba. Então, um testemunho bonito é que quando eu vim para os Estados Unidos estando aqui com vocês, eu reencontrei um cara, Lucas, que está aqui há bastante tempo, e que eu conheci lá na IBAB. Ele está aqui há mais de 10 anos. Quando eu cheguei aqui, ele falou, preciso te encontrar. Eu falei, caramba, que legal, você está longe, você está 2 horas daqui. Ele falou, não, vou aí para almoçar com você. Tão legal. Aí estávamos aqui, ele chegou para almoçar, a gente sentou, ele falou, cara, eu vim aqui para te dizer uma coisa. Hoje eu sou técnico de som de uma igreja muito grande aqui nos Estados Unidos, uma igreja americana. Eu faço projetos e instalações, eu sustento a minha família aqui. Por causa de você. Como assim por causa de mim? O som que você fez lá na IBAB, enquanto eu estava lá embaixo, me atingiu de tal forma que eu falei, eu vou mudar minha profissão. Eu já sei o que eu quero fazer na minha vida. Ele era guitarrista, tocava com artistas e me tocava na igreja. E quando ele foi lá, ele viu e falou assim, eu quero seguir esse caminho. Eu vou embora, eu vou estudar porque eu quero ser técnico de som. E ele chegou e me falou aquilo, eu comecei a chorar, né? Aí os meninos daqui estavam assim, o que aconteceu? Eu falei, cara, isso é um testemunho que meu coração explodiu. Então, viva o evangelho, olhe para Jesus, provavelmente tem alguém te olhando que você não sabe e que você está inspirando. Aí eu falei, cara, olha isso, essa é a essência para mim. Sabe? Excelente, boa história. Certa, no seu caso é música, técnico de som. Muitos de nós não estamos vendo as oportunidades que Deus nos dá de sermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sim. E o impacto que a gente pode dar na vida de outro. Então, se você está nos ouvindo, saiba que tem alguém olhando para você. E quem sabe Deus está chamando você para ser esse instrumento dele na vida de alguém que vai transformar a profissão, vai dar uma esperança nova, vai colocar uma fé no coração que você não tinha antes. Vai ser um toque, vai ser uma oração, vai ser um convite, vai ser um som bem manejado, vai ser uma reação diante de uma crise. Então, quem sabe
a sua mensagem, para mim também, a gente saber que Deus, na sua graça, nos coloca nesse mundo para a gente ser bênção. Sim. E você foi bênção na vida do nosso povo. Espero que seja bênção e alegria e encorajamento para os nossos Amém. ouvintes. Se você gostou desse tipo de conteúdo, dá o seu ok, seu clique, siga a gente. Conosco hoje o Rogério Seta e colocou seu testemunho, sua vida cristã e o seu trabalho e a celebração a Deus na Amém. parte do som. Volte, esteja conosco, Deus te abençoe e conto com você na próxima vez. Até breve. Amém.